O Jurássico era um show de horror de eficiência. Temos coprólitos, cocô fossilizado, provando que esses animais comiam ossos, pelos e pedras apenas para sobreviver. Mas o drama não está apenas na mordida, está na respiração. Com níveis de oxigênio tão altos, os incêndios florestais eram explosivos e constantes. Então, aqui está o trato. Estamos rastreando um Allosaurus e um Diplodocus através de um dia que esmagaria um humano moderno em 10 minutos. E o final? Você não vai acreditar no que acontece quando o Sol se põe. Nascer do Sol na formação Morrison. É há 150 milhões de anos. A localização é o que hoje chamamos de Colorado, mas naquela época era parte do massivo supercontinente Pangeia, que estava apenas começando a se rachar. Mas aqui está o detalhe. O planeta está girando mais rápido do que hoje. Um dia inteiro não tem 24 horas. Tem apenas 23 horas. Isso significa que cada ciclo biológico, cada caçada e cada batimento cardíaco é comprimido. O relógio está correndo mais rápido, a atmosfera é espessa, estamos olhando para níveis de oxigênio pairando em torno de 26%. Compare isso com os 21% que respiramos hoje. Esses 5% extras podem não parecer muito, mas basicamente sobrecarregam a biologia de tudo no planeta. Isso permite que os animais cresçam até tamanhos que são fisicamente impossíveis no mundo moderno. Os níveis de dióxido de carbono estão nas alturas, 5 a 10 vezes mais altos do que em 2024. Isso cria um efeito estufa global que mantém a temperatura média entre 85 e 100 graus Fahrenheit o ano todo. Não há calotas polares. Os níveis do oceano estão 200 metros mais altos do que são agora. São 5h30 da manhã. O sol ainda não rompeu o horizonte, mas a umidade já está em 90%. Uma névoa espessa se apega às pradarias de samambaias da formação Morrison. Nas profundezas de um bosque de coníferas, uma forma massiva começa a se agitar. Este é o Allosaurus fragilis. Ele é o manda-chuva deste ecossistema. Ele pesa 2,3 toneladas e se estende por 30 pés do nariz à cauda. Mas ele não é um lagarto lento. A histologia óssea, o estudo de estruturas ósseas microscópicas, nos mostra que este animal crescia rápido, ganhando centenas de libras por ano, semelhante aos mamíferos modernos. Ele tem sangue quente. E agora ele está com fome. O Allosaurus acorda por causa do seu nariz. Seus bulbos olfatórios são enormes, ocupando uma porção significativa da sua caixa craniana. Ele pode detectar uma carcaça ou um rebanho de herbívoros a 5 milhas de distância. Ele desenrola sua cauda, que usa para equilíbrio, e se levanta. Mas não é tão simples, no entanto. Mover 2 toneladas de peso requer um aumento massivo na pressão sanguínea. Seu coração, provavelmente do tamanho de um forno de micro-ondas, bombeia sangue furiosamente para levar oxigênio aos seus músculos. Ele é diurno. Isso significa que ele opera durante o dia. Evidências fósseis sugerem que seus olhos são adaptados para a percepção de profundidade em luz brilhante, ao contrário do menor Trudon, que governa a noite. O Allosaurus alonga seus braços. Estes não são os braços minúsculos e inúteis de um T-Rex. Estes são ganchos de luta massivos de 3 dedos, pontuados com garras de 6 polegadas. São armas funcionais, mas ele não é o único acordando. 3 milhas a leste, o chão vibra. Um rebanho de 20 diplodocus longos está se levantando. Estes são os verdadeiros titãs. Um diplodocus adulto tem 85 pés de comprimento e pesa cerca de 15 toneladas. Esse é o peso de 3 elefantes africanos empilhados uns sobre os outros. Mas veja isso, suas cabeças são minúsculas, do tamanho da cabeça de um cavalo, presas a um pescoço de 20 pés. Eles passaram a noite parados em um círculo defensivo. Trilhas encontradas no oeste dos Estados Unidos mostram que os saurópodes, esses gigantes de pescoço longo, se moviam em unidades familiares. Os jovens, indiscutivelmente as criaturas mais vulneráveis no Jurássico, ficam no centro. Um bebê diplodocus nasce de um ovo do tamanho de uma meloa e tem que crescer até 15 toneladas em apenas algumas décadas. Isso requer comer, muito comer. O sol rompe o horizonte às 6 horas da manhã, aumentando instantaneamente a temperatura em 10 graus e colocando o Allosaurus em movimento. Ele não ruge. Rugir é um desperdício de energia e revela sua posição. Ele se move com um silêncio aterrador para um animal do seu tamanho. Seus pés são acolchoados com tecido fibroso espesso, que amortece o som dos seus passos.
Seu alvo não é o rebanho de diplodocus. Ainda não. Um diplodocus adulto saudável é simplesmente grande demais para um alossauro solitário abater sem arriscar um fêmur quebrado. Em vez disso, ele está vasculhando as margens do rio em busca de algo menor. Ele avista um Stegosaurus. Todo mundo conhece o Stegosaurus. As placas em suas costas, os espinhos em sua cauda. Mas aqui está a parte louca. Aquelas placas não são armadura. Elas estão cheias de vasos sanguíneos. Paleontólogos acreditam que eram usadas para termorregulação, bombeando sangue para as placas para esfriar ou esquentar, e para exibição. Elas ficam vermelho brilhante quando o animal está agitado. Agora aquelas placas estão ficando carmesim. O Stegosaurus avistou o predador. O Allosaurus congela. Ele calcula a distância. Ele pode correr a 21 milhas por hora, mas apenas em explosões curtas. Ele é um emboscador, não um corredor de maratona. O Stegosaurus balança sua cauda. Essa cauda é equipada com 4 espinhos, conhecidos como tagomizer. Cada espinho tem 3 pés de comprimento. Um golpe pode perfurar o osso da perna do Allosaurus, levando a uma infecção e a um fim lento e doloroso. O Allosaurus decide passar. É um simples cálculo de risco-recompensa. Na natureza, você não luta uma luta justa. Você encontra uma injusta. Enquanto isso, o rebanho de diplodocus está engajado em sua atividade primária. Desmatamento. Eles não mastigam. Seus dentes são como estacas, projetados unicamente para arrancar folhas de galhos. Eles mordem, puxam e engolem. Basicamente, seus estômagos são tanques de fermentação. Eles engolem pedras, chamadas gastrólitos. Encontramos essas pedras lisas e polidas dentro de caixas torácicas fossilizadas. As pedras ficam na moela e trituram as agulhas de pinheiro duras e samambaias. É uma betoneira biológica. Um único diplodocus precisa consumir cerca de 1.000 libras de vegetação todos os dias. Isso são 40 libras de comida a cada hora. Para manter isso, eles se movem constantemente. Eles são engenheiros ambientais. Enquanto caminham, eles atropelam pequenas árvores, criando caminhos claros que dinossauros menores usam como rodovias. Mas há uma desvantagem nessa digestão massiva: metano. Modelos climáticos sugerem que a enorme quantidade de gás metano liberada por rebanhos de saurópodes realmente contribuiu para o efeito estufa global. Esses animais estavam literalmente mudando o clima com sua digestão. São 8 horas da manhã, o calor subindo rápido para 88 graus Fahrenheit, e a umidade sufocante sinaliza que a caçada começou. O Allosaurus encontrou um novo alvo, um Camptosaurus. Este é um herbívoro de tamanho médio, volumoso mas indefeso comparado ao Stegosaurus. Ele não tem espinhos ou armadura, ele confia na corrida. Desta vez o Allosaurus não hesita. Ele explode do esconderijo das coníferas, a aceleração é brutal. Sua cauda atua como um contrapeso, mantendo sua cabeça nivelada. O Camptosaurus foge, mas é tarde demais. O Allosaurus colide com ele, e é aqui que a ciência fica brutal. O Allosaurus não morde como um T-Rex. Um T-Rex tem uma força de mordida que esmaga ossos. O Allosaurus tem uma força de mordida de apenas cerca de 1 tonelada, mais fraca que a de um leão em relação ao seu tamanho. Mas aqui está o detalhe. Seu crânio é construído como um machado. Ele abre sua mandíbula incríveis 79 graus. Ele bate sua mandíbula superior para baixo como um machado. Seus dentes são serrilhados como facas de carne e curvam para trás. Uma vez que eles afundam, a presa não pode se soltar. O Allosaurus usa seus músculos massivos do pescoço para executar uma sacudida lateral da cabeça, rasgando músculos e artérias. É cirúrgico. É rápido. O Camptosaurus cai. O Allosaurus coloca um pé sobre a carcaça e começa a se alimentar. Ele precisa consumir cerca de 200 libras de carne para satisfazer suas necessidades metabólicas pelos próximos dias. Ele arranca pedaços e os engole inteiros. Ele não mastiga. Seu ácido estomacal é tão potente que dissolverá os ossos que ele acidentalmente engolir. Mas ele tem que comer rápido. O cheiro de sangue está se espalhando. No Jurássico, você nunca come sozinho. Acima dele, sombras circulam. Pterossauros, especificamente Arpactognathus. Estes não são pássaros, são répteis voadores com uma envergadura de 8 pés. Eles estão esperando por restos, e no chão predadores menores estão se aproximando. Ornitolestes, um terópode de 6 pés de comprimento, observa das samambaias. Ele está esperando o Allosaurus ficar cheio e ir embora. Enquanto a violência acontece na macroescala, há uma guerra invisível acontecendo bem debaixo de seus pés. O chão está fervilhando de vida.
Estamos falando de insetos, besouros gigantes, libélulas e os ancestrais das abelhas modernas. Fósseis de âmbar deste período nos mostram que os insetos eram cruciais para polinizar as cicadáceas e as árvores ginkgo. Sem eles, o Diplodocus não teria comida, e sem dúvida, as criaturas mais importantes neste ecossistema nem são dinossauros. São mamíferos, pequenas criaturas parecidas com musarãos chamadas Morganocodon. Eles são minúsculos noturnos e vivem em tocas. Eles são terrivelmente eficientes em comer insetos e ovos de dinossauro. Enquanto o Allosaurus é o rei do dia, esses mamíferos são os reis do subsolo. Eles estão esperando a sua hora. Eles são os ancestrais de cada ser humano no planeta hoje. Mas agora, eles são apenas lanches para qualquer coisa maior que um gato. O Allosaurus termina sua refeição. Seu papo está cheio. Ele está lento agora. A digestão consome uma quantidade massiva de energia. Ele se move em direção a um lamaçal perto do rio. Dinossauros não suavam. Eles não tinham glândulas sudoríparas. Para esfriar, eles arquejavam como cães ou usavam água. O Allosaurus entra na lama. A evaporação puxará o calor para fora do seu corpo. O rebanho de Diplodocus também está indo para a água. Mas eles não estão indo lá para se refrescar. Eles estão indo lá para beber. Um animal de 15 toneladas precisa de cerca de 50 galões de água por dia. As duas espécies estão em rota de colisão. O Allosaurus está cheio, então ele não está caçando. Mas uma mãe Diplodocus não sabe disso. Tudo o que ela vê é o predador. O rebanho para. As sentinelas rugem gravemente. Esses sons de baixa frequência viajam por milhas através do solo, captados pelos pés de outros dinossauros. É um sistema de alarme infrassônico. O Allosaurus os observa. Ele está cheio, mas é territorial. Ele se levanta, lama escorrendo de seus flancos. Ele sibila, um som criado ao forçar o ar através de câmaras especializadas em sua garganta. Parece uma válvula de vapor liberando pressão. O macho líder do Diplodocus dá um passo à frente. Ele levanta suas pernas dianteiras do chão, empinando-se em suas pernas traseiras. Por um momento, ele tem 40 pés de altura. Ele bate seus pés dianteiros no chão. O impacto se registra como um mini terremoto. Esta é uma demonstração de força. O Allosaurus recua. Não vale a energia. Ele se retira de volta para a sombra da linha das árvores. São 10 horas da manhã. O sol está escaldante e a temperatura atingiu 92 graus, sinalizando uma mudança perigosa na atmosfera. A atividade matinal está diminuindo. O calor no Jurássico é opressivo. A maioria dos dinossauros entra em um estado de baixa energia durante as horas do meio-dia para evitar a hipertermia. O Allosaurus encontra um emaranhado profundo de samambaias. Ele se acomoda, suas pálpebras se fecham, mas ele nunca dorme completamente. Um olho frequentemente permanece aberto. Seu cérebro dorme em hemisférios, uma metade descansando enquanto a outra permanece alerta. Este é um traço que vemos em aves modernas e crocodilos. Em um mundo onde tudo está tentando te derrubar, o sono profundo é um erro fatal. O rebanho de Diplodocus move-se para uma floresta de árvores araucária. A sombra proporciona algum alívio. Eles param de se mover e ficam parados, seus pescoços longos alcançando o dossel, arrancando os galhos mais altos que outros herbívoros não conseguem alcançar. Isso é partilha de nicho. O Stegosaurus come os arbustos baixos, o Camptosaurus come as folhas de nível médio. O Diplodocus fica com a cobertura, mas o dia está longe de terminar. A atmosfera está instável. Aquele nível de 26% de oxigênio, combinado com o calor intenso, cria uma mistura volátil. Nuvens estão se formando no horizonte. Nuvens cumulonimbus escuras e imponentes. No Jurássico, tempestades não são apenas chuva. São eventos elétricos violentos. E com o oxigênio alto, um único raio pode desencadear uma tempestade de fogo que consome milhares de acres em horas. O vento aumenta. O cheiro de ozônio mistura-se com o cheiro de resina de pinheiro e esterco de dinossauro. O Allosaurus se contorce em seu sono. Ele sente a queda da pressão. A calma da manhã está prestes a quebrar. O perigo real no Jurássico não são os predadores, é o próprio planeta, e enquanto o relógio avança em direção ao meio-dia, a temperatura continua a subir, empurrando cada animal ao seu limite térmico. A maioria das pessoas pensa que os dinossauros governavam a Terra, mas a verdade é que eles estavam apenas sobrevivendo nela. Meio-dia em Morrison.
São 11h30 da manhã, o sol está diretamente acima e a temperatura subiu para 98 graus Fahrenheit, transformando a paisagem em uma fornalha biológica. Mas aqui está o detalhe. No Jurássico, a umidade está travada em 90%. Isso cria um efeito de bulbo úmido. Para a maioria dos mamíferos modernos, essas condições seriam fatais em poucas horas porque o suor não evapora. Ele apenas fica na pele, fervendo os órgãos internos. Mas os dinossauros têm um sistema de resfriamento diferente. O rebanho de diplodocus parou de se mover completamente. Eles estão engajados em um processo chamado homeotermia inercial, ou gigantotermia. Basicamente, eles são tão grandes que sua temperatura corporal leva dias para mudar. Eles são dissipadores de calor vivos, mas eles ainda precisam eliminar o excesso de calor. Eles fazem isso através de seu sistema respiratório. Eles não respiram como nós. Os humanos têm uma respiração de maré. O ar entra, o ar sai. É ineficiente. Os saurópodes têm um sistema de fluxo de ar unidirecional, semelhante às aves modernas. O ar flui em um ciclo contínuo através de um sistema complexo de sacos aéreos que se estendem para dentro de seus ossos ocos. Isso não é apenas para oxigênio. É um sistema de ar condicionado interno. Conforme expiram, eles liberam ar quente de seu núcleo. Se você estivesse ao lado de um diplodocus agora, ouviria um som rítmico e ofegante, como um fole massivo bombeando. Eles estão literalmente ventilando o calor de suas vértebras. Mas os stegosaurus têm uma estratégia diferente. Lembra daquelas placas em suas costas? Por décadas, cientistas discutiram sobre elas. Defesa? Exibição? Agora, imagens térmicas de jacarés modernos e bicos de tucano nos dão a resposta. As placas são cobertas por uma fina camada de queratina e pele, repletas de vasos sanguíneos. Sob este sol brutal do meio-dia, o stegosaurus rotaciona seu corpo. Ele volta à borda estreita das placas em direção ao sol para minimizar a absorção. Se uma nuvem passa ou uma brisa bate, o sangue correndo por aquelas placas esfria, baixando a temperatura central do animal em vários graus em minutos. É um radiador biológico, mas nem todo mundo consegue se refrescar. No subbosque, um Driosaurus, um pequeno e rápido herbívoro bípede, está arquejando rapidamente. Ele carece da massa do diplodocus e dos radiadores do Stegosaurus. Ele tem que confiar na sombra. Ele cava na terra fresca sob uma samambaia gigante, pressionando sua barriga contra o solo. Isso é resfriamento por condução. A floresta está em silêncio. Os pássaros, ou melhor, os dinossauros aviários, como o Archaeopteryx, pararam de cantar. Eles estão conservando umidade. O único som é o zumbido de libélulas do tamanho de gaviões. São 12h45 da tarde, e a sede finalmente anula a cautela. O Allosaurus acorda. O calor o deixou irritadiço. Sua taxa metabólica é alta, queimando energia apenas para manter seus sistemas funcionando. Ele precisa de água. Ele vai em direção ao lago de Meandro. Este é um corpo de água estagnado cortado do rio principal. A água é turva, cheia de algas e frondes de cicadáceas à deriva. Mas no Jurássico você não reclama da qualidade da água. Mas aqui está o trato. O lago é um gargalo. Cada animal em um raio de 5 milhas está indo para o mesmo local. Quando o Allosaurus chega, a margem está lotada. Um rebanho de camarassauros, saurópodes mais quadrados e de pescoço mais curto, está bebendo. Eles engolem água em quantidades massivas, quase 30 galões em uma única sessão. O Allosaurus sai da linha das árvores. Normalmente, os herbívoros se espalhariam, mas o calor os tornou desesperados. Eles mantêm sua posição. Os machos de camarassauros batem no lodo, criando uma vibração de alerta. Mas a verdadeira ameaça não está na margem, está na água. A superfície ondula. Um par de olhos rompe a linha da água. Este é o Goniopholis. Ele se parece com um crocodilo, mas é um primo pré-histórico. Ele tem 12 pés de comprimento com uma força de mordida de 3.000 libras por polegada quadrada. Ele não é grande o suficiente para abater um Allosaurus, mas é oportunista. Ele está observando os animais menores. Um jovem Driosaurus escorrega na lama. Ele cai no raso. A reação é instantânea. O Goniopholis explode da água. Ele não usa sutileza. Ele usa energia cinética pura. Ele morde a perna do Driosaurus. O dinossauro grita, um chamado de socorro agudo que ecoa nas paredes do cânion. O Allosaurus observa. Ele não intervém. Ele espera. O crocodilo executa um giro da morte, girando seu corpo para desorientar a presa.
mas o Driosaurus chuta descontroladamente. Suas garras arranham o olho do crocodilo. O réptil recua, soltando o aperto. O herbívoro rasteja de volta para a lama, sangrando, mas vivo. O Allosaurus dá um passo à frente. Ele não está caçando o Driosaurus. Ele está reivindicando o local. O crocodilo submerge, sabendo que não pode vencer uma guerra terrestre contra um terópode de 2 toneladas. O Allosaurus baixa sua cabeça e bebe. Ele lambe a água com uma língua áspera, seus olhos escaneando a linha das árvores. Ele sabe algo que os herbívoros não sabem. O vento mudou de direção. O cheiro de ozônio está ficando mais forte. São 2 horas da tarde e o céu torna-se um roxo arroxeado, sinalizando a ignição da atmosfera. Mencionamos os níveis de 26% de oxigênio. Este é o combustível para o fogo, mas o gatilho é a própria atmosfera. O supercontinente Pangeia causa massivas correntes térmicas ascendentes. Quando o ar quente do interior atinge o ar úmido do Oceano Tétis, ele cria supercélulas, tempestades que aniquilariam qualquer coisa que vemos no centro-oeste hoje. Relâmpagos brilham. É silencioso a princípio. Então, 10 segundos depois, o trovão atinge. Soa como fogo de artilharia. O rebanho de diplodocus começa a entrar em pânico. Seus cérebros minúsculos, pesando apenas algumas onças, lutam para processar a queda repentina na pressão. Eles confiam no instinto. Eles se agrupam. Mas isso é um erro. Em uma tempestade de raios, ser o objeto mais alto em uma planície plana é um erro fatal. Um raio, mais quente que a superfície do Sol, arqueia para baixo. Ele atinge uma palmeira araucária solitária a apenas 50 jardas do rebanho. E é aqui que a ciência da atmosfera jurássica torna-se aterrorizante. Em 2024, se um raio atinge uma árvore molhada, ela pode arder sem chamas. No Jurássico, com 26% de oxigênio, o próprio ar é inflamável. A árvore não apenas pega fogo, ela explode. A resina dentro da casca vaporiza instantaneamente. Estilhaços de madeira queimando voam para as samambaias. As samambaias estão secas do calor do meio-dia. Dentro de 30 segundos, um foco de incêndio torna-se uma parede de chamas. Isso não é uma queima lenta. Isso é uma tempestade de fogo. As chamas queimam azul e branco na base, um indicador de intensa combustão de oxigênio. Elas se movem a 15 milhas por hora, mais rápido do que um humano pode correr. São 2h30 da tarde, e a rotina diária é estilhaçada conforme o Allosaurus cheira a fumaça instantaneamente. Seu instinto de sobrevivência anula seu impulso territorial. Ele se vira e corre, mas ele não está correndo cegamente. Ele está indo em direção ao rio. A cena é um caos. O Stegosaurus anda o mais rápido que pode, suas placas ficando vermelhas de sangue conforme sua frequência cardíaca sobe para 150 batimentos por minuto. Ornitolestes lançam-se entre as pernas dos gigantes. Em um incêndio, a trégua entre predador e presa está em pleno efeito. Ninguém para comer quando o mundo está queimando. O rebanho de diplodocus demora a acelerar. Leva tempo para colocar 15 toneladas em movimento. A parte traseira do rebanho é envolvida pela fumaça. A inalação de fumaça é a ameaça número 1. As partículas na fumaça jurássica são pesadas com cinza vulcânica e resina de pinheiro. Elas revestem os pulmões como alcatrão. Um dos jovens diplodocus, um adolescente de cerca de 30 pés de comprimento, fica para trás. Ele tosse, um som de tosse profundo e ressonante. O fogo está se aproximando. O calor é tão intenso que o ar 50 pés à frente do fogo está escaldante. A pele do jovem começa a rachar. Mas aqui está a parte louca. A evolução levou isso em conta. Depósitos de carvão fóssil deste período nos mostram que esses incêndios eram frequentes. Eles aconteciam constantemente. Os sobreviventes são aqueles que sabem exatamente onde estão os aceiros. O Diplodocus líder vira bruscamente à esquerda, colidindo através de um denso emaranhado de cavalinhas. Ele os está levando em direção a uma área queimada de um incêndio de 2 semanas atrás. É uma zona negra. Não sobrou combustível para queimar ali. O rebanho entra em debandada para o deserto enegrecido. Eles estão a salvo das chamas, mas estão cercados por um anel de fogo. Os níveis de oxigênio alimentam o incêndio até que ele soe como um motor de jato. O jovem tropeça na zona negra no momento em que a parede de fogo consome as samambaias atrás dele. Ele sobrevive, mas seus flancos estão chamuscados. O rescaldo e o oportunista. São 4 horas da tarde, e a tempestade passou tão rápido quanto chegou, deixando uma paisagem fumegante e enegrecida.
A temperatura cai para 75 graus, a umidade sobe para 100%, o silêncio retorna. Mas agora o cheiro é diferente. Cheira a cinzas úmidas e carne cozida. Esta é a campainha do jantar. O Allosaurus emerge do rio. Ele está pingando, mas está ileso. Ele pisa na terra queimada. Seus pés afundam na cinza morna. Ele não está procurando por uma caçada viva. Ele está procurando por carcaças. Carniçaria é muito mais eficiente em termos de energia do que caçar. Ele avista um monte de carvão que parece um tronco. Ele o cutuca com seu focinho. É um Camptosaurus que não conseguiu chegar ao rio. Ele foi pego pelas chamas. A carne está pré-cozida, mas ele não é o único que sabe disso. Da linha das árvores, outra forma emerge. Esta é diferente. É o Ceratosaurus. Ele é menor que o Allosaurus, talvez com 20 pés de comprimento, mas tem uma disposição desagradável. Ele tem um chifre proeminente no nariz e dentes superiores massivos que parecem presas de vampiro. Ele é construído para retalhar. O Ceratosaurus quer a carcaça. Na maioria dos documentários, eles rugiriam e lutariam até o fim. Mas a natureza é uma economista. Lutar arrisca ferimentos. Ferimento significa o fim. O Allosaurus se estufa, ele vira de lado para maximizar seu perfil. Ele bombeia ar para seus pulmões para expandir sua caixa torácica. Ele parece 30% maior. Ele emite um estrondo de baixa frequência. Não é um rugido. É uma vibração que faz os dentes do Ceratosaurus chacoalharem. O Ceratosaurus faz as contas. O Allosaurus pesa 1 tonelada a mais que ele. O predador menor sibila, bate suas mandíbulas no ar e recua. Ele encontrará uma refeição menor. O Allosaurus rasga a carcaça. Ele come rapidamente, engolindo pedaços de 50 libras. Ele sabe que o cheiro atrairá ameaças ainda maiores, como o Torvosaurus, o campeão peso pesado da formação Morrison. Enquanto o Allosaurus se banqueteia, o rebanho de diplodocus está se reagrupando para verificar os jovens. Eles se envolvem em vínculos táteis. Eles esfregam seus pescoços longos uns nos outros. Isso remove parasitas, carrapatos do tamanho de moedas, e reforça os laços sociais. Encontramos trilhas fossilizadas que mostram jovens saurópodes caminhando nas pegadas dos adultos. Eles literalmente caminhavam nas sombras de seus pais para evitar o sol e os predadores. O rebanho está inquieto. O fogo destruiu sua área de pastagem. Eles precisam se mover. Um diplodocus não pode ficar em um lugar por mais de um dia. Eles deixam a terra nua. Eles são gafanhotos nômades feitos de carne. A matriarca, a fêmea mais velha, vira sua cabeça para o norte. Ela se lembra da rota. Ela sabe onde fica o próximo bosque de árvores ginkgo, provavelmente a 20 milhas de distância. Ela muge. O rebanho entra em linha. Eles começam a longa marcha. Eles caminham a constantes 3 milhas por hora. Eles caminharão pela noite se precisarem. São 5h30 da tarde. O sol está começando a baixar e a luz torna-se dourada, projetando longas sombras através dos campos de cinzas. O Allosaurus está cheio. Ele deixa os restos do Camptosaurus para os carniceiros. Ele se move de volta para a floresta densa que sobreviveu ao fogo. Mas ele tem que ser cuidadoso. O chão está escorregadio com lama e há perigos que não têm nada a ver com outros dinossauros. Ele passa por cima de um tronco caído. Debaixo do tronco há uma colônia de besouros. Mas há também um fungo. Paleopatologia, o estudo de doenças antigas, nos diz que os dinossauros sofriam de artrite, câncer e infecções fúngicas. Um simples arranhão no pé do Allosaurus, provocado por um galho queimado, poderia se tornar gangrenoso. Ele pisa cautelosamente. Ele para coçar seu pescoço com o pé, como um cão. Ele tem ácaros. Até o rei do Jurássico tem que lidar com parasitas. Repentinamente ele congela. Ele ouve um som que não deveria estar lá. Um galho quebrando. Mas é pesado. Não é um herbívoro. Emergindo da névoa está o Torvosaurus tanneri. Este é o problema de ser um superpredador. Sempre há alguém tentando tomar sua coroa. O Torvosaurus é mais pesado, mais volumoso e tem uma força de mordida que faz o Allosaurus parecer fraco. O Allosaurus está cheio de carne. Ele está lento. O Torvosaurus está com fome. Isso não é uma exibição territorial. Isso é um aviso de despejo. O Allosaurus sibila, mas continua recuando. Ele sabe que não pode vencer esta luta em sua condição atual. Ele cede o território. Ele se vira e trota para longe, indo para um terreno mais alto. É humilhante, mas é sobrevivência. São 6h30 da tarde e conforme o sol toca o horizonte, a temperatura cai rápido, desacelerando os répteis sem aquecimento interno.
A hora dourada do Jurássico é visualmente deslumbrante. A poeira vulcânica na alta atmosfera espalha a luz azul, tornando o céu de um vermelho sangue e laranja violento. O Allosaurus encontra uma saliência rochosa. Ela fica de frente para o leste, longe do vento. Esta será sua fortaleza para a noite. Ele verifica a área. Ele marca uma árvore com urina. Os marcadores químicos dizem a outros machos: "Eu estou aqui, fiquem longe." Ele se acomoda, mas ele não fecha os olhos ainda. A transição do dia para a noite é o momento mais perigoso. Os caçadores do dia estão indo para a cama e os caçadores da noite estão acordando. A troca de guarda é caótica. Um bando de ceratossauros move-se pelo vale abaixo, ganindo como coiotes. Eles estão procurando pelos feridos. Eles estão procurando pelos retardatários do incêndio. O Allosaurus os observa de seu poleiro alto. Ele está seguro por agora, mas a noite é longa. E no escuro, o tamanho não importa tanto quanto os sensores. O dia de 23 horas está entrando em sua fase final. A escuridão no Jurássico não é como a escuridão moderna. Não há poluição luminosa. É o preto absoluto. E naquela negritude coisas estão se movendo que fazem o Allosaurus parecer um filhote. Conforme a última luz desaparece, os sons da noite começam. São 7h15 da noite, e com o sol completamente desaparecido, a temperatura despencou de escaldantes 98 graus para uns frescos 65 graus. Esta queda de 30 graus acontece rápido porque não há concreto ou asfalto para segurar o calor. É apenas terra bruta e vegetação. Mas aqui está o detalhe. A escuridão no Jurássico é absoluta. Não há poluição luminosa. A Lua está mais próxima da Terra do que está hoje, parecendo cerca de 5% maior no céu, projetando uma luz prateada fantasmagórica sobre a formação Morrison. Para o Allosaurus, é o fim do jogo para o dia. Seus olhos são adaptados para a caça diurna. Ele tem uma alta densidade de cones em suas retinas, que são ótimos para cores mais terríveis para pouca luz. Basicamente, ele é cego à noite. Ele se agacha em seu abrigo rochoso. Ele baixa sua taxa metabólica para conservar energia. Ele está em um estado de torpor. Mas para um conjunto diferente de caçadores, o dia está apenas começando. Emergindo das cavernas e da vegetação densa estão os especialistas noturnos. A guarda biológica está mudando. O Ceratosaurus está em movimento. Nós o mencionamos antes, mas agora ele está em seu elemento. Estudos fósseis de seu crânio mostram cavidades olfatórias massivas, ainda maiores que as do Allosaurus em relação ao seu tamanho. Ele não precisa ver você. Ele pode cheirar você. Mas a verdadeira ameaça não são os grandalhões, são os pequenos. Nas profundezas das florestas de samambaias, um par de grandes olhos brilhantes se abre. Este é o Mesadactylus. Espere, isso é um pterossauro. Estamos procurando por algo no chão. Estamos procurando pelo Coelurus. Um pequeno e ágil terópode de cerca de 6 pés de comprimento. Ele pesa apenas 40 libras. É rápido, ágil e construído para o escuro. O solo da floresta ganha vida com som. Em 2012, cientistas recriaram a canção de um grilo jurássico chamado Archaboilus musicus. Ele não chilreava. Ele emitia um tom baixo e contínuo em 6,4 kHz. Imagine um zumbido elétrico constante preenchendo o ar. Essa é a trilha sonora da noite jurássica, e escondidos dentro desse som estão os ancestrais da humanidade. Por que os mamíferos eram os donos da noite? São 8h30 da noite, e o chão está vibrando, mas não por causa de dinossauros. Debaixo das raízes massivas de uma árvore ginkgo, um nariz minúsculo aparece. Este é o Fruitafossor winchefeli. Ele parece um cruzamento de esquilo com tatu. Ele tem apenas 6 polegadas de comprimento e pesa menos que um smartphone. Mas não deixe o tamanho enganar você. Esse carinha é uma maravilha evolutiva. Seus dentes são especializados. Ao contrário dos répteis, que têm dentes em forma de estaca uniformes, o Fruitafossor tem dentes de raiz aberta que nunca param de crescer. Ele é construído para roer. Ele come cupins. E veja só. Ele tem membros anteriores massivos projetados especificamente para cavar no estilo escavação por arranhão, exatamente como uma toupeira moderna. Ele corre para fora de sua toca. Ele está em uma missão. Ele precisa de calorias. Os mamíferos no Jurássico são motores de sangue quente operando em altas rotações. Eles precisam comer o peso de seu corpo em insetos todas as noites apenas para se manterem aquecidos.
Ele corre pelo chão da floresta. Ele evita as clareiras abertas pelo luar. Ele se mantém nas sombras. Mas ele não está sozinho. Outro mamífero, o docodon, está por perto. O docodon é maior, do tamanho de um castor. Ele é um onívoro. Esses mamíferos estão vivendo em um mundo de gigantes, mas eles têm um superpoder: a audição. Um estudo dos ossos do ouvido médio de mamíferos jurássicos prova que eles podiam ouvir sons de alta frequência que os dinossauros não podiam. Eles podiam ouvir um besouro andando em uma folha a 10 pés de distância. Eles podiam ouvir a respiração de um predador antes mesmo de ele chegar perto. O Fruitafossor encontra um tronco podre. Ele começa a cavar. Ele encontra ouro, uma colônia de cupins. Ele se banqueteia, mas de repente ele congela. Suas orelhas tremem. Ele ouve um som que é quieto demais para ser um diplodocus e pesado demais para ser um grilo. É o som de uma garra se retraindo. São 9 horas da noite e o predador mais inteligente da era chegou. Este é o Troodon. Ele é amplamente considerado o dinossauro mais inteligente que já viveu. A maioria dos dinossauros tem o cérebro do tamanho de uma noz. O Troodon tem o cérebro do tamanho de um abacate. Seu quociente de encefalização, a proporção do tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo, é comparável ao das aves modernas. Ele tem cerca de 3 pés de altura no quadril. Ele é coberto de penas. Não apenas penugem fofa, mas penas penáceas complexas que abafam o som de seu movimento. Ele é um caçador furtivo, mas sua arma não é apenas o seu cérebro. São seus olhos. O Troodon tem olhos massivos, voltados para frente. Isso lhe dá visão binocular. Ele pode julgar a distância perfeitamente no escuro. Ele avista o Fruitafossor. O mamífero mergulha em um buraco. O Troodon não cava. Ele espera. Ele sabe que o mamífero tem que subir para respirar ou se mover para um túnel diferente. Mas aqui está o detalhe. O Troodon não está caçando sozinho. Um síbilo baixo vem da esquerda. Outro Troodon aparece. E outro. Eles são caçadores de bando. Eles se comunicam com pios complexos e sinais de cauda. Eles estão armando uma armadilha. O Fruitafossor surge em uma saída secundária a 5 pés de distância. O segundo Troodon ataca. Ele erra por uma polegada. O mamífero é rápido. Ele mergulha em um sistema de raízes onde os dinossauros não podem seguir. Os Troodons não desperdiçam energia ficando frustrados. Eles se reagrupam. Eles têm alvos maiores em mente. Eles estão procurando por dinossauros jovens vulneráveis. Eles se movem em direção à clareira. Eles se movem como sombras líquidas. São 11 horas da noite, a lua está alta, e o rebanho de diplodocus formou uma fortaleza viva. Como um animal de 15 toneladas dorme. Eles não podem se deitar facilmente. Se eles ficarem deitados de lado por muito tempo, o peso de seus próprios corpos pode esmagar seus órgãos internos ou sufocá-los. Então eles dormem em pé. Suas pernas têm um mecanismo de travamento nos joelhos, semelhante ao dos cavalos modernos. Eles podem travar suas articulações e relaxar seus músculos sem cair. Eles formam um círculo apertado. Os jovens estão no meio, literalmente debaixo das barrigas dos adultos. É uma fortaleza de carne e osso, mas eles não dormem profundamente. Eles praticam o sono de ondas lentas uniemisférico. Metade do cérebro dorme enquanto a outra permanece acordada. Um olho permanece aberto. O bando de Troodon chega ao perímetro do rebanho. Eles estão procurando por um retardatário, mas a formação é apertada. Um Troodon imprudente chega perto demais. Uma sentinela diplodocus percebe o movimento. Ela não ruge. Ela balança sua cauda. A cauda de um diplodocus é um chicote biomecânico. A ponta pode quebrar a barreira do som. Estalo. O som ecoa como um tiro de arma de fogo pelo vale. A ponta da cauda erra o Troodon, mas o estrondo sônico derruba o predador. A onda de choque estoura os vasos sanguíneos no ouvido do dinossauro. O bando se dispersa. A mensagem é clara. A fortaleza está fechada. O rebanho se move nervosamente. Eles resmungam. O chão vibra com a ansiedade deles. Eles não descansarão muito esta noite. É 00:30, e enquanto a guerra terrestre ruge, a guerra aérea é silenciosa. Tendemos a pensar nos pterossauros como planadores gigantes como o Pteranodon. Mas no Jurássico havia voadores minúsculos e especializados. Conheça o Anurognathus. Essa coisa é combustível para pesadelos, mas é minúscula. Tem uma envergadura de apenas 20 polegadas. Tem um rosto achatado, parecido com o de um sapo, e olhos pretos massivos. Parece um morcego, mas é um réptil. É coberto por picnofibras, filamentos parecidos com pelos que o mantêm aquecido. Ele está caçando mariposas.
As mariposas jurássicas são do tamanho de pratos de jantar. O Anurognathus voa com precisão acrobática. Ele usa ecolocalização? Não. Paleontólogos não encontraram evidências de ecolocalização. Ele usa visão noturna pura. Ele mergulha. Ele agarra uma mariposa no ar. Seus dentes são afiados como agulhas, projetados para perfurar carapaças de insetos. Mas o Anurognathus tem outra fonte de alimento. Ele pousa silenciosamente nas costas do Diplodocus que dorme. O herbívoro gigante nem sequer sente. O pterossauro rasteja ao longo da coluna. Ele não está atacando o dinossauro. Ele está comendo os carrapatos e parasitas escondidos nas dobras da pele. É uma relação simbiótica. O pterossauro consegue uma refeição. O Diplodocus consegue um serviço de limpeza. Mas essa paz não dura. Um pio parecido com o de uma coruja corta o ar. Mas as aves ainda não evoluíram para serem os voadores noturnos dominantes. Este é o Archaeopteryx, empoleirado em uma conífera. Ele está observando o Anurognathus. A competição é feroz. Morte silenciosa. São 2 horas da manhã e o elemento mais perigoso no vale não é um predador, mas o próprio ar. Mencionamos os altos níveis de dióxido de carbono. O dióxido de carbono é mais pesado que o oxigênio. À noite, quando o vento morre, o dióxido de carbono se deposita nas áreas baixas, nos vales e nos leitos de rios secos. Ele forma um lago invisível de gás sufocante. Um grupo de pequenos Otnielia deitou-se em uma ravina para se esconder do vento. Parecia um lugar seguro. Mas conforme a noite avança, os níveis de dióxido de carbono na ravina aumentam. Os animais não acordam tossindo. Eles apenas caem em um sono mais profundo. Isso é hipóxia. Um a um, a respiração deles desacelera. Seus corações param. É uma devastação silenciosa. Pela manhã, a ravina será um cemitério, e os carniceiros terão um banquete, desde que eles próprios não fiquem na ravina por muito tempo. É por isso que o Allosaurus dorme na saliência rochosa. É por isso que o Diplodocus dorme na planície aberta. Eles sabem instintivamente que o terreno baixo é letal. A natureza no Jurássico não elimina você apenas com dentes. Ela elimina você com química. São 13h30 da manhã e a temperatura atinge seu ponto mais baixo, 60 graus. Para os mamíferos como o Fruitafossor, este é o seu momento de ouro. Eles ainda estão ativos, suas fornalhas internas brilhando intensamente. Eles estão roubando ovos agora. O Fruitafossor encontra um ninho de estegosauros. A mãe está dormindo, seu metabolismo desacelerado pelo frio. Ela está lenta. Se ela acordasse, levaria segundos para reagir. Isso é todo o tempo de que o mamífero precisa. Ele cava no monte, ele encontra um ovo, ele o quebra, ele bebe a gema, ele destrói um dinossauro de 3 toneladas antes mesmo de ele nascer. Esta é a guerra silenciosa que eventualmente levará à extinção dos dinossauros. Não o asteroide, mas o desgaste. Os mamíferos comendo o futuro. O alossauro se mexe em sua rocha, ele está com frio, ele estremece. Dinossauros estremeciam. É um reflexo muscular para gerar calor. Ele está esperando pelo sol. Ele precisa dos raios ultravioleta para dar o pontapé inicial em seu dia. A floresta está quieta agora. Até os grilos desaceleraram. A energia do ecossistema está esgotada. O ciclo de 23 horas está quase completo. Mas a última hora é sempre a mais escura. À distância, um estrondo começa. Não é um dinossauro. O chão treme. São 4 horas da manhã e o despertador geológico dispara com uma violência que sacode o continente. Frequentemente falamos sobre os dinossauros como se fossem atores em um palco, mas o próprio palco estava desmoronando, literalmente. Esta é a era em que o supercontinente Pangeia está se rasgando em 2 blocos massivos, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Este não é um processo lento, é violento. Profundamente abaixo dos pés do Allosaurus adormecido, as placas tectônicas se movem. Um terremoto de magnitude 6,0 atinge a região. O chão ondula como água. Isso é liquefação. O solo arenoso da formação Morrison transforma-se em areia movediça por 30 segundos. No vale, um rebanho de camptossauros entra em pânico. Eles tentam correr, mas o solo perdeu sua coesão. Um deles afunda até os joelhos. A vibração é ensurdecedora, um rugido de baixa frequência que soa como um trem de carga passando por uma biblioteca. Árvores quebram. Uma conífera de 100 pés de altura desaba, esmagando um ninho de Otnielia. O Allosaurus na crista acorda instantaneamente. Ele se agacha.
Seu centro de gravidade é perfeito para isso. Sua cauda atua como um estabilizador dinâmico. Ele aguenta o terremoto. Mas aqui está o detalhe. O terremoto é apenas a abertura. O evento principal é o que sai do chão. Fendas se abrem. Saídas de vapor sibilam, liberando dióxido de enxofre. O cheiro é indistinguível de ovos podres. Esta violência geológica é uma realidade diária. Os dinossauros evoluíram para lidar com isso. Seus ossos são flexíveis. Seus sistemas respiratórios são robustos. Mas para os fracos, os feridos ou os azarados, a geologia é o superpredador. São 4h30 da manhã e o caos do terremoto criou uma oportunidade rara para os desfavorecidos. Entre o Repenomamus robustus. Esqueça os minúsculos mamíferos parecidos com musaranhos de que falamos antes. O Repenomamus é diferente. É do tamanho de um texugo ou de um grande diabo da Tasmânia. Pesa cerca de 30 libras. É construído como um tanque, com pernas curtas e um crânio massivo. E sabemos exatamente o que ele comia. Em 2005, paleontólogos na China encontraram um fóssil de Repenomamus com os restos de um Psittacosaurus jovem dentro de seu estômago. Ele não o consumiu como carniça. Os ossos estavam desarticulados, o que significa que o mamífero despedaçou o dinossauro enquanto ele estava fresco. Agora, na escuridão pré-aurora do oeste americano, uma cena semelhante está acontecendo. Um primo do Repenomamus está rondando a borda da zona do terremoto. Ele encontra o Camptosaurus, que ficou preso na lama da liquefação. O dinossauro está exausto. Ele está tentando libertar suas pernas. Ele bale em agonia. O mamífero não se importa com a diferença de tamanho. Ele ataca. Ele trava no flanco do dinossauro. Seus dentes não são delicados. São molares trituradores. Ele rasga a pele dura. O Camptosaurus chuta, mas está preso na terra. Isso inverte o roteiro. Aprendemos que os dinossauros governavam e os mamíferos se escondiam. Mas a verdade é que era uma guerra. E às 4h30 da manhã, os mamíferos estavam vencendo. O Repenomamus come até se fartar antes de o sol nascer. Ele sabe que, uma vez que a luz retorne, ele volta a ser presa. Mas por estas poucas horas, ele é o rei. São 5 horas da manhã. O horizonte torna-se um roxo arroxeado e a temperatura está em uns frios 62 graus, deixando os gigantes rígidos e vulneráveis. O Allosaurus está acordado, mas está rígido. Há um grande debate na paleontologia. Os dinossauros eram de sangue frio ou de sangue quente. O consenso em 2024 é que eles eram mesotermos. Eles podiam gerar seu próprio calor, mas não tão eficientemente quanto um mamífero. Eles tinham taxas metabólicas altas, mas ainda dependiam do ambiente. O Allosaurus se levanta. Seus movimentos são bruscos. O fluido sinovial em suas articulações está viscoso por causa do frio. Ele se engaja em termogênese por tremor. Seus massivos músculos das coxas vibram rapidamente. Isso queima calorias para gerar calor. Ele está queimando suas reservas. Ele precisa de combustível. Ele olha para baixo no vale. A névoa está espessa. O terremoto alterou a paisagem. Árvores estão caídas. O rio mudou levemente de curso. Ele precisa do sol. Ele vira seu corpo para o leste. Ele abre sua boca. O revestimento escuro de sua boca é rico em vasos sanguíneos. Ao expô-lo aos primeiros raios de luz, ele pode aquecer seu sangue mais rápido. É um painel solar feito de carne. O rebanho de diplodocus também está acordando. Eles têm um trabalho mais fácil. Sua massa absoluta significa que não perderam muito calor durante a noite. Isso é inércia térmica. Uma vez que você aquece 15 toneladas de carne, ela permanece quente por muito tempo. Eles estão prontos para se mover antes que os predadores estejam. 5h30 del mattino congestionamento. São 5h30 da manhã e conforme o sol rompe o horizonte, o mundo explode em barulho. Mas não é o canto dos pássaros, é o zumbido dos insetos. O ar que se aquece desencadeia a eclosão. Milhões de cigarras e besouros levantam voo. A biomassa é impressionante, e seguindo-os estão os pterossauros. Dos paredões de penhascos, os Dimorphodon lançam-se. Estes não são planadores graciosos. Eles têm crânios pesados e asas curtas. São voadores frenéticos. Eles batem as asas com força. Eles mergulham nas nuvens de insetos. É um frenesi alimentar aéreo.
Mas há um jogador maior no céu, Harpactognathus, um pterossauro massivo com uma crista óssea na cabeça. Ele não está comendo insetos, ele está caçando os Dimorphodon. Ele mergulha a 40 milhas por hora. Ele agarra um pterossauro menor no ar. Ele o engole inteiro em pleno voo. Este é o perigo do céu jurássico. Sempre há um voador maior. No chão, o Allosaurus observa o show. Ele não está interessado nos voadores. Ele está procurando pelo Stegosaurus. Ele avista um Stegosaurus macho solitário perto do rio. O terremoto o separou do grupo. A mesa está posta, são 6 horas da manhã, e o ciclo se reiniciou, trazendo uma temperatura em elevação de 75 graus e um instinto renovado para caçar. O Allosaurus se move. Ele está mais quente agora. Seus músculos estão fluidos. Ele se aproxima do Stegosaurus. O herbívoro está ocupado comendo samambaias. Ele não vê o predador até que ele esteja a 50 jardas de distância. O Stegosaurus gira. Ele mantém sua cauda apontada para a ameaça. Ele bombeia sangue para suas placas. Elas ficam vermelho brilhante. É um sinal de não toque. O Allosaurus conhece este jogo. Ele circula. Ele está procurando por um ângulo. Ele finge um ataque para a esquerda. O Stegosaurus balança sua cauda. Vupt! Os espinhos erram por polegadas. O Allosaurus investe. Mas ele não morde o pescoço. Ele morde a base da cauda. Ele trava no músculo caudofemoralis, o motor que impulsiona o balanço da cauda. O Stegosaurus ruge. Ele tenta se afastar, mas o Allosaurus usa seu peso. Ele ancora seus pés e puxa para trás. Rasga. Ele arranca um pedaço de músculo. A cauda fica frouxa. A arma está desativada. Agora o Stegosaurus está indefeso. O Allosaurus move-se para a garganta. Ele desfere a mordida de machado. Ele bate sua mandíbula superior para baixo. Os dentes serrilhados cortam a jugular. O animal massivo colapsa. O Allosaurus coloca um pé sobre a carcaça. Ele olha ao redor. Ele verifica se há algum Torvosaurus. Ele verifica se há outros bandos. O caminho está livre. Ele começa a comer. Ele sobreviveu a outro ciclo de 24 horas. São 6h30 da manhã. O sol é ofuscante e a umidade está subindo de volta para 90%, sinalizando o início da rotina eterna. O rebanho de Diplodocus já está a 3 milhas de distância, devastando uma nova floresta. Os mamíferos estão de volta em suas tocas, dormindo após o banquete. Os insetos estão zumbindo. O Allosaurus está alimentado. Ele dormirá pelas próximas 4 horas. Este ciclo, caçar, comer, dormir, sobreviver, se repetirá por mais 80 milhões de anos. Frequentemente pensamos nos dinossauros como fracassos porque foram extintos, mas aqui está o choque de realidade. Eles dominaram o planeta por 165 milhões de anos. Os humanos são civilizados há talvez 6.000 anos. Somos um piscar de olhos. Eles foram a dinastia. Eles sobreviveram à quebra dos continentes. Eles sobreviveram a invernos vulcânicos. Eles sobreviveram a eventos de superestufa. O Allosaurus não sabe que no futuro distante, uma rocha de 6 milhas de largura vai atingir a península de Yucatán. Ele não sabe que seu reinado tem uma data de validade. Tudo o que ele sabe é que hoje ele é o rei. O dia de 23 horas acabou. Um novo começa. E no Jurássico a única regra é simples. Continue se movendo, ou torne-se um fóssil. Com o oceano cobrindo quase 70% do planeta, a dinâmica muda completamente, tornando a água o lugar mais perigoso para se estar. Passamos as últimas 20 horas rastreando o Allosaurus e o Diplodocus em terra. Mas aqui está o detalhe. Se você fosse um viajante do tempo visitando o Jurássico, a Terra é, na verdade, o lugar mais seguro para se estar. Os predadores terrestres eram limitados pela gravidade e pela termodinâmica, mas os predadores marinhos não tinham tais limites. A água suporta o peso deles, permitindo que cresçam até tamanhos que fazem o T-Rex parecer um gato doméstico. Vamos mudar nossa linha do tempo. São 8 horas da manhã no que hoje é a Europa. Naquela época, a Europa era um arquipélago disperso de ilhas tropicais, semelhante às Bahamas modernas, mas com mais dentes. Este é o reino da formação Oxford Clay e do calcário de Solnhofen. A água é quente, média de 80 graus Fahrenheit. Não há calotas de gelo polares para resfriar as correntes. O oceano inteiro é um banho morno de nutrientes, mas abaixo da superfície turquesa, um conflito está ocorrendo, fazendo com que a formação Morrison pareça pacífica. Estamos rastreando uma criatura que domina este ciclo de 24 horas no mar, o Ophthalmosaurus. Este é um ictiosauro. Ele se parece com um golfinho, mas é 100% réptil.
Tem 20 pés de comprimento e é aerodinâmico como um torpedo. Mas a característica mais aterrorizante não são seus dentes, são seus olhos. O Ophthalmosaurus tem os maiores olhos em relação ao tamanho do corpo de qualquer animal na história. Cada olho é do tamanho de uma bola de futebol. Eles são protegidos por um anel de osso chamado anel esclerótico, para evitar que o globo ocular colapse sob pressão. Por que você precisa de olhos tão grandes? Porque este animal não caça sob a luz do sol. Ele mergulha. Ele vai onde a luz não consegue alcançar. 9 da manhã, a física do mergulho profundo. O sol da manhã atinge as ondas do Oceano Jurássico, mas para a criatura que rompe a superfície, não se trata de apreciar a vista. Trata-se de abastecer uma máquina biológica. O Ophthalmosaurus prepara-se para uma proeza de resistência que desafia a biologia humana. Ele respira fundo. Ele não tem guelras. Ele tem pulmões. Ele inala um volume massivo de ar, oxigenando seu sangue em segundos. Então inclina suas nadadeiras para baixo. Ele desce rapidamente. Isso não é um deslize suave, é uma descida motorizada. Em 2015, pesquisadores analisaram a densidade óssea dos ictiossauros. Eles descobriram algo fascinante. Ao contrário das baleias modernas, que possuem caixas torácicas compressíveis permitindo que colapsem seus pulmões para evitar danos na profundidade, os ictiossauros tinham caixas torácicas rígidas, como tambores. Eles combatiam a flutuabilidade com pura força muscular. O Ophthalmosaurus ultrapassa a zona do crepúsculo. 500 pés, 1000 pés, 1500 pés. Aqui, a pressão é 50 vezes maior do que na superfície. Isso representa mais de 700 libras por polegada quadrada, pressionando cada centímetro de pele. Um mergulhador humano seria esmagado instantaneamente, com seus pulmões implodindo. O Ophthalmosaurus está confortável. Seu corpo é uma obra-prima da engenharia de compressão. Mas a verdadeira maravilha é a visão. Este animal possui a maior proporção de olho para corpo de qualquer vertebrado na história. Seus olhos são do tamanho de pratos de jantar, com 9 polegadas de diâmetro. Eles são mantidos em forma por um anel de osso chamado anel esclerótico. Sem este anel ósseo, a imensa pressão da água deformaria o globo ocular, tornando o animal cego. Com ele, o olho permanece uma esfera perfeita, captando os fótons mais fracos de luz na escuridão esmagadora. Seus olhos massivos capturam os fracos flashes bioluminescentes de sua presa, Belemnoteutes. Estes são antigos cefalópodes semelhantes a lulas, distintos das lulas modernas. Eles não possuem apenas ventosas, eles têm ganchos. Seus tentáculos são revestidos com pares de ganchos quitinosos afiados projetados para se prenderem à presa. Eles são rápidos, propelindo-se a jato através da penumbra. Mas o Ophthalmosaurus é mais rápido. O réptil acelera para 25 milhas por hora em escuridão quase total. Ele estala sua mandíbula longa, parecida com um bico. Ele não mastiga. Ele cria uma zona de sucção e engole a lula inteira. Sabemos disso como um fato porque paleontólogos encontraram fósseis de Ophthalmosaurus com milhares de ganchos de tentáculos de lula fossilizados dentro de suas caixas torácicas. Estes ganchos são duros e indigestíveis. Eles acumulavam-se no estômago, revestindo a parede intestinal como cascalho. Mas a caçada tem um limite de tempo estrito: oxigênio. O custo metabólico de caçar em águas frias e de alta pressão é astronômico. Após 20 minutos, os níveis de dióxido de carbono em seu sangue disparam. O ácido lático acumula-se nos músculos. Ele precisa emergir. Ele dispara em direção à luz. Mas conforme acende, entra na fase mais perigosa do mergulho. Subir rápido demais causa a doença descompressiva, a embolia. Bolhas de nitrogênio formam-se no sangue, bloqueando capilares e destruindo tecido ósseo. Evidências fósseis mostram-nos que os ictiossauros jurássicos sofriam de uma condição chamada necrose avascular. Seus ossos estão picados e cicatrizados pela doença descompressiva repetitiva. Eles estavam literalmente danificando seus próprios esqueletos para retornar ao ar a tempo. E há um problema maior. A transição da escuridão profunda para a superfície brilhante é onde os superpredadores esperam. Eles utilizam uma técnica chamada silhuetagem. Eles nadam abaixo da presa, olhando para cima. A presa aparece como uma forma escura contra o sol brilhante da superfície. O predador permanece invisível na penumbra abaixo. O Ophthalmosaurus está correndo em direção ao oxigênio, mas pode estar correndo para uma armadilha.
Enquanto as profundezas guardam seus próprios perigos, a superfície é onde os verdadeiros gigantes esperam, prontos para atacar sem aviso. São 9:30 da manhã. A superfície da água está deceptivamente calma. Mas logo abaixo, pairando na coluna de água média, está o Pliosaurus macromeros. Esqueça os pescoços longos do monstro do Lago Ness ou os plesiosauros que você vê em desenhos animados. Aqueles eram comedores de peixe projetados para a agilidade. Os pliosauros foram construídos para destruição por força bruta. Eles tinham pescoços curtos e grossos e crânios massivos. Um único crânio encontrado em Dorset, Inglaterra, mede 8 pés de comprimento. Aquele crânio sozinho é maior do que o corpo inteiro de um humano alto. O animal em si tem 40 pés de comprimento e pesa 45 toneladas. O sistema de propulsão é único no reino animal. A maioria dos animais marinhos, tubarões, golfinhos, atuns, usa a cauda para propulsão. Os pliosauros usavam tração nas 4 rodas. Eles possuem 4 nadadeiras massivas, cada uma com até 6 ou 7 pés de comprimento. Simulações de computador e estudos biomecânicos sugerem que eles não apenas remavam, eles voavam debaixo d'água, eles batiam as 4 nadadeiras em um ritmo coordenado para gerar aceleração explosiva. Isso é funcionalmente semelhante ao voo de um pinguim, mas em uma escala de 40 toneladas. O Ophthalmosaurus rompe a superfície para respirar, exalando uma névoa. Ele está vulnerável. O Pliosauro ataca de baixo. Ele aciona todas as 4 nadadeiras, gerando milhares de libras de empuxo em 1/10 de segundo. Ele atinge o ictiosauro com a força de um trem de carga a diesel. O impacto sozinho provavelmente estilhaça a espinha do ictiosauro, tornando sua cauda inútil. Então as mandíbulas fecham-se. Estudos de biomecânica sobre a estrutura do crânio e pontos de fixação muscular sugerem que o Pliosauro tinha uma força de mordida de 33.000 libras por polegada quadrada, PSI. Vamos colocar esse número em perspectiva. Um crocodilo de água salgada moderno, o mordedor mais forte da atualidade, atinge 3.700 PSI. Um Tyrannosaurus Rex é estimado em cerca de 12.000 PSI. O Pliosauro morde quase 3 vezes mais forte que um T-Rex. Ele não apenas morde, ele esmaga. Os dentes não são serrilhados como os de um tubarão. Eles são triedros, triangulares em seção transversal. Esta forma é crucial. Dentes serrilhados servem para fatiar carne macia. Dentes triedros são estacas estruturais projetadas para perfurar ossos e placas de armadura sem quebrar. Quando as mandíbulas se fecham, a pressão cria um efeito de vácuo, sugando a presa para mais fundo na garganta. A água agita-se violentamente conforme o Pliosauro inicia um giro da morte ou uma sacudida violenta. Os músculos do pescoço são grossos o suficiente para chicotear uma presa de 2 toneladas para frente e para trás, como uma boneca de pano. O Ophthalmosaurus, apesar de sua velocidade, tem 0 chance. O evento de predação termina em segundos. O Pliosauro engole enormes pedaços de osso e carne, guiado por dentes em forma de catraca no teto de sua boca, dentes palatais, que impedem a presa de deslizar para fora. Esta é a realidade do Oceano Jurássico. Sempre há um peixe maior, e a física está sempre do lado da massa e da aceleração. Conforme a turbulência da predação se acalma, uma sombra massiva bloqueia o sol, revelando o gigante gentil da era. São 11 horas. Cruzando lentamente através da carnificina está o Leadsichthys problematicus. Primeiro, esclareça a taxonomia. Não é um réptil, é um peixe ósseo paquicormídeo. Mas a escala é difícil de compreender. Ele é do tamanho de uma baleia azul moderna. Estimativas conservadoras colocam-no em 55 pés de comprimento, embora alguns restos fragmentários sugiram que indivíduos poderiam atingir comprimentos ainda maiores. Mas aqui está a parte louca. Ele não tem defesa real. Não possui as fileiras de dentes serrilhados de um megalodonte ou o revestimento blindado de um Dunkleosteus. É um gigante filtrador flutuante. Ele abre uma boca do tamanho de uma garagem dupla. Enquanto nada, centenas de galões de água passam por sua boca a cada segundo. Por dentro, possui 40.000 minúsculos rastros branquiais em forma de agulha. Estes agem como um crivo biológico, prendendo zooplâncton, krill e pequenas águas-vivas enquanto deixam a água passar pelas guelras. Por que ele cresceu tanto? Pela mesma razão que os saurópodes em terra, gigantotermia e eficiência. No Oceano Jurássico, ser grande significava ser energeticamente eficiente.
Um corpo grande retém melhor o calor e pode percorrer distâncias mais longas entre manchas de comida, mas mais difícil de abater, não significa impossível. Temos evidências fósseis de ossos de Lidzictis que contam uma história pavorosa. Os ossos mostram marcas de mordidas que cicatrizaram e foram recobertas por novo tecido ósseo. Isso significa que o animal foi atacado, teve pedaços de seu corpo arrancados e sobreviveu. Estes animais estavam sendo constantemente lanchados enquanto ainda estavam vivos. O culpado? Frequentemente o Metriorhynchus. Este é um crocodilo marinho, mas não se parece com um crocodilo de pântano. Ele perdeu sua armadura para reduzir o peso. Sua pele é lisa como a de um golfinho. Seus membros transformaram-se em pás e ele possui uma nadadeira caudal como a de um tubarão. É elegante, rápido e oportunista. Um bando de Metriorhynchus nadaria até um Lidzictis de movimento lento. Eles travariam no flanco macio do peixe gigante, realizariam um giro da morte para arrancar um pedaço de carne de 40 libras e nadariam para longe. O Lidzictis era tão grande que não conseguia virar-se rápido o suficiente para impedi-los. Ele apenas continuava nadando, regenerando o tecido ao longo de semanas. Ele era um buffet vivo e pulsante para todo o ecossistema. Este é um fenômeno conhecido como predação parasitária. O predador não acaba com a presa, ele acolhe. A taxa metabólica do Lidzictis sugere que ele crescia extremamente rápido. Anéis de crescimento em seus ossos branquiais indicam que atingia tamanhos massivos em apenas 20 anos. Ele tinha que crescer rápido para superar o tamanho da boca dos predadores médios. Mas contra um bando de crocodilos marinhos, o tamanho era apenas um amortecedor, não um escudo. Afastando-nos do oceano aberto, encontramos as lagoas rasas fervilhando com um tipo diferente de vida, definido por um ciclo biológico trágico. É 1 da tarde. A água aqui está repleta de amonites. Estes são os icônicos cefalópodes de concha espiralada. Eles estão em toda parte. Variam desde o tamanho de uma moeda até o tamanho de um pneu de trator. Eles são a base da cadeia alimentar marinha. Tudo os come. Eles são a pipoca do Jurássico. Mas eles também são maravilhas da engenharia. A concha não é apenas uma casa, é um dispositivo de controle de flutuabilidade. Dentro da espiral, a concha é dividida em câmaras por paredes chamadas septos. Um tubo de tecido chamado sifúnculo atravessa estas câmaras. O amonite bombeia água e gás para dentro e para fora destas câmaras para controlar sua profundidade, exatamente como os tanques de lastro de um submarino moderno. Mas seu ciclo de vida é catastrófico. Como as lulas modernas, muitos amonites viviam rápido e enfrentavam eventos de mortalidade em massa. Após a desova nas lagoas quentes e protegidas, ocorriam mortes em massa. A superfície da água fica entulhada com milhares de amonites mortos ou moribundos. Aqui está a física da deriva. À medida que o corpo mole se decompõe dentro da concha, libera gases, metano e dióxido de carbono. Estes gases ficam presos nas câmaras de flutuabilidade. A concha torna-se um balão. Eles flutuam na superfície, derivando por semanas ou meses, levados por correntes a centenas de milhas de distância de onde viviam. Eventualmente, o gás escapa, a concha enche-se de água e eles afundam. Eles afundam no fundo da lagoa. No Jurássico, o fundo destas lagoas era frequentemente anóxico, o que significa que havia 0 oxigênio na lama. Esta é uma zona morta. Nenhum carniceiro, caranguejo ou verme poderia sobreviver ali para comer as conchas. É por isso que temos tantos fósseis perfeitos. Eles caíram em lama tóxica que os preservou como uma cápsula do tempo. Mas para os vivos perto da superfície, o perigo vem do ar. Um Rhamphorhynchus mergulha. Este é um pterossauro, um réptil voador com uma envergadura de 3 a 4 pés e uma cauda longa e rígida terminando em um leme em forma de diamante para a estabilidade. Ele raspa a superfície da água. Seus dentes são aterrorizantes. Eles não foram projetados para mastigar. Eles estão voltados para frente e entrelaçam-se como um zíper ou uma armadilha de urso. Esta é uma adaptação específica para a alimentação por mergulho superficial. O pterossauro não precisa mergulhar. Ele apenas precisa fisgar. Ele agarra um amonite da superfície, mas o amonite tem um mecanismo de defesa final: tinta. Exatamente como os polvos modernos possuem um saco de tinta. Ele esguicha uma nuvem de pigmento escuro, melanina e muco, na água. Isso funciona bem contra peixes, criando uma cortina de fumaça visual e confundindo os sensores químicos olfato do predador. No entanto, não funciona contra um predador atacando do ar.
O Rhamphorhynchus confia na visão vinda de cima. A nuvem de tinta apenas marca o local. O pterossauro agarra a criatura conchada, eleva-a no ar e carrega-a para uma rocha costeira para abri-la. A lagoa é uma fábrica de vida, mas é também um matadouro onde a fronteira entre a água e o ar é a linha mais perigosa de se cruzar. Estas 4 horas pintam o quadro de um ecossistema impulsionado pela física de alta energia. Pressão, força de mordida, taxas metabólicas e flutuabilidade. O Oceano Jurássico não era um filme de monstros caótico. Era uma máquina complexa e matematicamente implacável, onde cada organismo estava engajado em uma corrida armamentista de engenharia. Velocidade vezes armadura, tamanho vezes agilidade, furtividade vezes sonar. E olhando para o registro fóssil, a taxa de rotatividade era brutal. A sobrevivência não era a regra, era a exceção. Por que a água do Jurássico ficou roxa? Mas enquanto o calor do dia atinge o seu pico, precisamos falar sobre a química aterrorizante destas águas que poderia sufocar ecossistemas inteiros, porque agora são 3 horas da tarde e o oceano está se transformando em um cemitério. Precisamos falar sobre a química do Oceano Jurássico, porque ele não é o paraíso azul que você vê em brochuras de viagem. Devido às temperaturas globais extremamente altas, o oceano era estratificado. A camada superior era quente, agitada pelo vento e rica em oxigênio, fervilhando com plesiosauros e amonites. Mas a camada inferior era uma história inteiramente diferente. Era fria, estagnada e completamente desprovida de oxigênio. Isto é o que os geólogos chamam de evento anóxico oceânico, e é um cenário de pesadelo para a vida marinha. A cada poucos milhares de anos, a atividade vulcânica aumentava os níveis de dióxido de carbono, aquecendo o planeta ainda mais e interrompendo a circulação termoalina que normalmente mistura a água do oceano. A esteira rolante global pararia. O oxigênio desapareceria das profundezas. Quando isso acontecia, o fundo do oceano se transformava em uma sopa tóxica de sulfeto de hidrogênio. A água teria mudado fisicamente de cor, tornando-se um roxo arroxeado devido à proliferação de bactérias amantes de enxofre que prosperam na ausência de oxigênio. Isso não era apenas água, era veneno. Qualquer animal que mergulhasse fundo demais durante esses eventos não apenas se afogava, eles eram quimicamente asfixiados. O sulfeto de hidrogênio entrava em sua corrente sanguínea, ligava-se à sua hemoglobina e interrompia a respiração celular em segundos. Vemos as evidências desses eventos de morte em massa no registro geológico como espessas faixas de xisto negro. Essas camadas são pretas como azeviche e ricas em matéria orgânica, porque não havia carniceiros lá embaixo para comer os corpos mortos que caíam de cima. Nada conseguia sobreviver à toxicidade. Era uma tumba perfeitamente preservada. O fundo do Oceano Tétis era acarpetado com as carcaças intocadas de ictiossauros, lulas e peixes, transformando-se lentamente em lodo. E aqui está a ironia que conecta você diretamente a este momento. Se você dirige um carro hoje, provavelmente está queimando os restos refinados de algas e plâncton jurássicos que morreram durante esses eventos anóxicos específicos. A gasolina no seu tanque é, literalmente, os fantasmas do Oceano Jurássico. Você está alimentando seu trajeto diário com o resíduo químico de um evento de sufocamento global que aconteceu há 150 milhões de anos. Retornando à superfície, encontramos uma estranha reviravolta evolutiva no arquipélago europeu, onde o tamanho desempenhava um papel muito diferente e as regras do continente não se aplicavam. São 5 horas da tarde. Aqui, a evolução pregou uma peça estranha. Conheça o Europasaurus. Ele é um saurópode, um primo de pescoço longo do massivo Brachiosaurus que caminhava pelas planícies americanas. Mas em vez de ter 40 pés de altura e sacudir o chão a cada passo, o Europasaurus tem o tamanho de uma vaca. Este é o fenômeno biológico conhecido como nanismo insular, ou regra de Foster. Porque viviam em pequenas ilhas no que hoje é a Baixa Saxônia, na Alemanha, com recursos alimentares limitados e espaço restrito, eles não podiam se dar ao luxo de serem gigantes. A evolução é uma contadora e equilibra as contas impiedosamente. Um animal de 40 toneladas morreria de fome nessas ilhas em uma semana. Assim, ao longo de milhares de gerações, a seleção natural os encolheu. Um Europasaurus adulto totalmente desenvolvido tinha apenas 20 pés de comprimento e pesava cerca de 1 tonelada. Eles estão pastando em arbustos baixos, ocupando o nicho ecológico de um cervo em vez de um titã.
Eles não precisam se preocupar com o massivo Allosaurus da América porque o oceano atua como uma barreira. Mas eles têm seus próprios problemas, e o maior deles é a própria água. O aumento do nível do mar era o monstro silencioso do Jurássico. O período foi uma época de transgressão, o que significa que o nível global do mar estava subindo, engolindo massas de terra ano após ano. A cada ano, as ilhas ficavam menores. A competição por comida tornava-se mais acirrada. O estresse no rebanho aumentava. Encontramos leitos de ossos de Europasaurus em uma pedreira perto de Goslar, na Alemanha, onde rebanhos inteiros se afogaram juntos. A evidência forense sugere que eles estavam tentando cruzar de uma ilha em encolhimento para outra, atravessando planícies de maré que eram mais profundas do que previam. Eles foram pegos pela maré alta ou simplesmente exaustos pelo nado, com seus corpos menores incapazes de lutar contra as correntes. É um lembrete vívido de que, no Jurássico, a geologia era o árbitro final da vida e da morte. As rochas ditam a biologia. Esses saurópodes anões estavam perfeitamente adaptados ao seu ambiente, mas quando o ambiente desapareceu sob as ondas, sua adaptação tornou-se sua tumba. À medida que o sol começa a se pôr sobre a lagoa de Solnhofen, uma criatura pousa em um pedaço de madeira flutuante, marcando o início de uma revolução biológica que sobreviverá aos próprios dinossauros. São 6 horas da tarde. A criatura parece uma pega, mas quando abre o bico, você vê dentes afiados como agulhas, e atrás dela arrasta-se uma longa cauda reptiliana óssea. Este é o Archaeopteryx litográfica. É o fóssil mais famoso do mundo por uma razão. É a prova cabal da evolução. Ele prova a ligação entre dinossauros e aves de forma definitiva. Ele está ajustando suas penas, limpando-as com um bico que ainda guarda a memória genética de um focinho. Essas penas não servem mais apenas para o calor. Elas são assimétricas. Isso significa que a borda de ataque é mais curta que a borda de fuga. Este é um detalhe de engenharia que só existe para um propósito: a aerodinâmica. Esta criatura foi construída para a sustentação. O Archaeopteryx avista um besouro rastejando na madeira flutuante. Ele se lança. Ele não apenas plana como um esquilo voador, ele bate as asas. É um voo desajeitado e frenético, impulsionado por músculos peitorais que ainda não estão totalmente desenvolvidos, mas é um voo, apesar de tudo. Este é o futuro. Enquanto os massivos saurópodes e os aterrorizantes pliossauros são becos sem saída evolutivos que desaparecerão nos eventos de extinção vindouros, esta criatura minúscula e inquieta é o ancestral de cada águia, pardal e galinha na Terra hoje. Os dinossauros não foram realmente extintos, eles apenas ganharam asas e aprenderam a cantar. A lagoa onde ele caça é hipersalina, salgada demais para a maioria das formas de vida, o que significa que não há carniceiros para comê-lo se ele cair. Esta química específica é a razão pela qual temos fósseis tão perfeitos de Archaeopteryx hoje, preservando até a impressão de suas penas delicadas no calcário de grão fino. É um instantâneo de uma espécie de transição capturada no ato de se tornar outra coisa. É um lembrete de que o Jurássico não era apenas sobre tamanho, era sobre inovação. Enquanto os gigantes governavam a Terra, os pequenos oportunistas de sangue quente estavam aperfeiçoando a tecnologia do voo que lhes permitiria herdar o planeta quando o asteroide eventualmente atingisse. Finalmente, o ciclo de 24 horas chega ao fim, deixando para trás um mundo que é implacável, eficiente e em constante evolução. São 7 horas da noite. O sol mergulha abaixo do horizonte, pintando o céu em tons violentos de laranja e roxo, devido à cinza vulcânica na atmosfera. Os animais diurnos, aqueles ativos durante o dia, estão procurando abrigo. Mas o mundo não dorme. O Allosaurus na América está acordando para outra noite de terror. Seus olhos são adaptados para pouca luz e seu olfato é aguçado o suficiente para rastrear um Diplodocus a milhas de distância. A noite pertence aos caçadores. No oceano, o pliossauro na Europa está digerindo sua presa, suspenso na água escura, um leviatã descansando antes do próximo massacre. O rebanho de Diplodocus está migrando através da escuridão, usando seu tamanho imenso como um escudo contra os predadores que espreitam nas sombras. O Archaeopteryx está empoleirado no alto de uma árvore ginkgo para evitar os caranguejos e pequenos mamíferos noturnos que comeriam seus ovos. Neste único ciclo de 24 horas, o planeta não apenas girou, ele se devorou.
Estamos falando de bilhões de calorias sendo arrancadas da Terra e processadas através dos sistemas digestivos mais aterrorizantes que a biologia já criou. O Jurássico não era um cenário de filme com animatrônicos esperando por um diretor gritar "corta". Era uma máquina funcional, brutal e de alta energia que operava quente e barulhenta. Milhões de animais morreram antes de o Sol atingir o seu zênite. Novas vidas eclodiram de ovos de couro enterrados profundamente na areia vulcânica quente, apenas para enfrentar uma probabilidade estatística de morte que faria um atuário moderno gritar. Este motor de destruição biológica operou sem misericórdia e, mais realistically, sem um único segundo de pausa por 56 milhões de anos. Era um mundo definido por extremos que são difíceis para a mente humana moderna até mesmo compreender. Calor extremo que cozinhava o ar, tamanho extremo que sacudia o leito rochoso e violência extrema que transformava vales exuberantes em campos letais. Pense na pura termodinâmica de tudo isso. A transferência de energia era absoluta. O sol tropical martelava a vegetação exuberante e rica em carbono, bombeando gigawatts de energia para samambaias e coníferas. Depois vieram os saurópodes, arranha-céus ambulantes devastando florestas inteiras para abastecer corpos do tamanho de guindastes industriais. Mas eles eram apenas baterias biológicas ambulantes e respirantes, esperando para serem abertas. Os carnívoros não apenas caçavam, eles colhiam. Quando um predador cravava suas mandíbulas na presa, não era crueldade, era física. Era a rápida transferência de energia do herbívoro para o carnívoro em uma cascata termodinâmica de poder que literalmente moldou os continentes. Mas olhando para trás a partir da segurança de 150 milhões de anos no futuro, podemos remover o horror e ver a beleza na eficiência. Havia absolutamente zero desperdício neste sistema. Cada dente serrilhado, cada osteoderme blindada e cada cauda com espinhos evoluiu para um propósito específico e letal. A evolução não perdia tempo com estética. Se um dinossauro morria, ele não apenas apodrecia. Ele alimentava o próximo nível do ecossistema instantaneamente. Carniceiros, insetos e micróbios limpavam os ossos antes que a poeira baixasse. Os mortos alimentavam os vivos, e os vivos lutavam com cada onça de fibra muscular para permanecerem assim por apenas mais um nascer do Sol. O Sol se põe neste mundo jurássico, projetando sombras longas e distorcidas sobre uma paisagem fervilhando com monstros e maravilhas que desafiam nossa compreensão da biologia. Mas esta história não desapareceu no éter. Ela está escrita na pedra sob nossos pés. As camadas de rocha sedimentar são as páginas de um livro de história encadernado por pressão e tempo. Cada vez que abrimos um depósito de folhelho ou escavamos um penhasco de calcário, não estamos apenas olhando para rochas. Estamos lendo o diário de um mundo que era tão vivo, tão complicado e tão aterrorizante quanto o nosso. Estamos vendo os instantâneos congelados de uma guerra de 50 milhões de anos, onde a única lei era a sobrevivência. Este foi apenas um dia na vida de um planeta violento. Agora tente imaginar o que aconteceu ao longo de 20 bilhões de dias de caos puro.